Olá, amados, a paz de Arusha. Hoje, dia 15 de maio de 2019, e o vídeo de hoje vai ser sobre o Silas Malafaia, tá? O título do vídeo é Buscando Mais a Deus, certo? Só que eu vou primeiro falar sobre o Silas Malafaia, fazer uma biografia dele, né, rápida, tá certo? Pra gente dar continuidade aqui no nosso trabalho, né, que eu tô assim avaliando algumas pregações, amados, para mostrar para os nossos irmãos que estão presos na religião o engano que eles estão, tá certo? Esse é o intuito, de mostrar que essas pregações que eles falam, que eles fazem, não tem nada a ver com o que o nosso Salvador Yahushua ensinou pra gente na Escritura. Eles distorcem a Escritura. Então esse é o intuito, tá certo? De fazer isso, de mostrar para as pessoas que o quão enganado os nossos irmãos que estão presos nessas gaiolas, nessas religiões, estão, né? Porque estão no engano da religião. E esses líderes, eles usam a Bíblia para o benefício deles, para conseguir mais gente por ganância, por dinheiro, tá certo? Porque eles não se preocupam com as almas, eles se preocupam em trazer mais pessoas para a igreja, para conseguir mais ganhos financeiros. Tá certo? Porque assim, gente, quando a gente fala, eu mesmo, quando falava de Jesus, eu não falava de Jesus. Eu falava assim, olha, vamos lá na minha igreja, o meu pastor é muito legal. Então, o negócio deles é, vocês têm que ganhar almas para Jesus, tem que fazer discípulo ganhar alma para Jesus, mas na verdade, não é ganhar almas para Jesus que eles falam. Na verdade, é ganhar almas para a igreja deles, para encher a igreja deles, para eles conseguirem mais recursos financeiros através de dízimos e ofertas, tá? Porque quando a gente fala a promessa, porque o evangelho é a promessa que a Arusha nos prometeu, né? Ele prometeu para os nossos pais Adão e Eva, né? Quando eles pecaram e saíram do paraíso, e a Arusha prometeu que ele viria, morreria por nós, para nos salvar e nos levar, né, à vida eterna. Essa é a promessa, a vida eterna. O Evangelho, quando a gente lê na Bíblia o Evangelho, está se falando da promessa. Eles botaram Evangelho justamente para a pessoa não entender. Eles ocultaram a palavra promessa na Bíblia, né? Porque a Bíblia fala muito em promessa, mas eles botaram Evangelho no lugar de promessa, né? Como o irmão Edinho, do canal Últimos Dias, tem estudado e falou isso para nós. E a gente, quando começa a ler e tirando Evangelho e botando promessa, cai direitinho ali a palavra promessa no lugar de evangelho, tá? Então, é isso que acontece. E as pessoas, quando a gente realmente leva a promessa para as pessoas, a gente leva a promessa mostrando o que realmente é viver no Espírito, né? E o que é viver no Espírito? É a gente ser o templo e não ir mais a um templo, é a gente crer e passar a andar no pastor que é Yahushua, num caminho que é Yahushua, e não mais num caminho físico de um templo físico, e não mais ouvindo um líder religioso, tá certo? Isso sim é a gente levar as pessoas para Yahushua. Agora, no sentido religioso, quando as pessoas falam, o líder fala, você tem que ganhar almas para Jesus, na verdade não é almas para Jesus, é almas para entrar no templo religioso, para a pessoa fazer atos religiosos e dar dízimos e ofertas para os pastores, os líderes religiosos conseguir mais recursos financeiros para eles, tá certo? Porque o dinheiro é para eles, não é para Deus, é para eles. O fato é esse, amados, a verdade é essa, né? Então, Silas Lima Malafaia nasceu no Rio de Janeiro, no dia 20 de janeiro de 1958, mas não é. Ele nasceu dia 14 de setembro, tá? Aqui, 20 de janeiro tá errado, tá certo? Porque uma vez eu estava assistindo uma pregação dele, porque eu todo sábado eu assistia o programa dele, quando eu era evangélica, eu assistia e no sábado ele falou, numa pregação, que ele faz aniversário dia 14 de setembro. E eu não me esqueci, porque eu guardo o aniversário das pessoas, tá certo? Então, mas ele nasceu em 58 mesmo. Filho de um militar como educadora, casou com Elisete e possui 3 filhos com ela, Silas Malafaia filho, Thalita Malafaia e Thaisa Malafaia. Malafaia é formado em teologia
pelo Instituto Bíblico Pentecostal e Psicologia pela Universidade Gama Filho, um dos pastores mais famosos do Brasil. Malafaia é líder do Ministério Vitória em Cristo, ligado à Assembleia de Deus, que possui atualmente mais de 12 mil membros. Veja isso, mais de 12 mil membros ligados a um templo físico que não tem nada a ver com membros do corpo de Yahushua, porque o membro do corpo de Yahushua é no espírito e não no físico, e que estão presos, enganados e cegos na religiosidade. Isso que é triste, né, meus amados? Mas eu coloquei isso para vocês, né, sobre a biografia de Silas Malafaia, para vocês verem que ele é um teólogo e psicólogo. Então, ele como teólogo, ele sabe do que ele está falando. É lógico que ele não é como Augusto Nicodemos, que Augusto Nicodemos da Presbiteriana, ele é teólogo e bacharel em teologia. Ele ainda sabe mais que Silas Malafaia, porque ele é teólogo e bacharel. Mas o Silas Malafaia, ele é teólogo e ele é psicólogo. Então, como psicólogo, ele sabe como trabalhar na mente humana da pessoa e como trabalhar o emocional das pessoas. E por isso que ele tem tantos membros na igreja dele. Por quê? Porque como psicólogo, ele trabalha emocional. Então, a pessoa fica ali presa no emocional, né, pensando que está no espiritual, mas está no emocional e não no espiritual. Então, vamos assistir juntos, amados, aqui, ó. Silas Malafaia buscando mais a Deus. Essa pregação tem 44 minutos e 49 segundos, mas eu deixei no 11 minutos e 12, porque é assim, aqui que começa, tá certo? Então, já adiantei, né, deixando 11 minutos e 12, mas assim, eu vou fazer como o Augusto Nicodemos, vou fazendo em partes, tá certo? Então vamos lá, buscando mais a Deus, com Silas Malafaia. No dia 15 de e março comercial, de 2019, como sempre, né? O BTG revolucionou o mercado financeiro. Você sabia? Religioso, meu filho, afasta de Deus. Jesus chamou de hipócrita, artistas. Aqueles que passam por alguma coisa que não é, quer mostrar que é mais santo, quer mostrar que é mais puro, quer mostrar... Ah, não, amados, desculpa aqui, tá? Eu me esqueci. Eu deixei aqui no 11 minutos, mas na verdade a pregação dele começa aqui. É porque eu estava assistindo a pregação dele justamente para acabar com o comercial. Desculpa, tá? Então vamos começar aqui no início, aqui, tá, do vídeo, com o Silas Malafaia. Abra a sua Bíblia, vamos ler 2 textos. Abre a sua Bíblia no Salmo 42, versículo 1 e 2. Então vamos lá, Salmo 42, versículo 1 e 2, né? Que ele falou, então vamos ler. Tá, amados, eu tô com esse problema, eu não sei, eu tenho que ver isso, porque eu ando muito esquecida mesmo. Eu ando muito esquecida. Ontem mesmo eu queria ler uma coisa com vocês e eu esqueci, tá? Vou até ler agora. Vou até ler agora, que aproveitar. E aí eu falei de Apocalipse, e realmente era Apocalipse. Só que era assim, ó. Foi lançado a serpente, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Quer ver só uma coisa? Eu vou até sempre deixar esse verso, em Apocalipse 12. Aqui, ó. Aqui, ó. Apocalipse 9, 12. Ou Apocalipse 12, 9. Inverti. Apocalipse 12, 9. Vou até botar nessa aqui. Era isso que eu queria mostrar para vocês ontem, no Augusto Nicodemos. E aí eu fui e botei outro texto que eu tinha esquecido. Depois que eu acabei de gravar, que eu me lembrei que era Apocalipse, que era sobre isso que eu queria falar. Meu marido até fala pra mim, por que você não faz o esboço? Mas eu não faço esboço, amado. Eu prefiro, amados, fazer o vídeo assim, deixar o Espírito falar. Entendeu? E não ficar fazendo esboço como esses líderes religiosos fazendo esboço para poder programar o que eles vão falar. Não, eu não faço isso. Eu prefiro fazer assim, natural, tá certo? Tanto que eu botei o vídeo aqui 11 minutos, esqueci e falei com vocês. Eu podia muito bem chegar e deletar o vídeo e começar de novo, mas eu não faço isso. Eu prefiro fazer assim, natural, tudo natural, tá certo?
Até porque nós erramos mesmo, isso é normal do ser humano, né? Então vamos lá. Ó, Apocalipse 12, 9. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra e os seus anjos também foram jogados junto com ele. Tá? Nessa versão tá assim. Então vamos ver essa daqui, NAA. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele seus anjos. Tá? Que tá assim, o sedutor, o que seduz todo mundo. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele seus anjos. Aqui, ó. Essa daqui já tá aqui, ó. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Olha, que engana todo mundo, amados. É isso que as pessoas não entendem. Como ele engana todo mundo? Na religião. Em todas as religiões, porque ele é adorado em todas as religiões como o verdadeiro Deus. Ele se passa pelo verdadeiro. As pessoas pensam que estão no verdadeiro Deus, estão adorando a Ele, né, como o verdadeiro Deus. Então ele está enganando as pessoas nas religiões. Então aqui, ó, quem engana todo mundo, tá? Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele, ó. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Aquele que engana todo mundo. Sim, foi precipitado na terra e precipitados com ele os seus anjos. Então vocês vejam que nesses lugares o Altíssimo não habita, que o Altíssimo não habita, quem habita ali, aí é quem? Nesses tempos de pedra. O dragão, a antiga serpente, conhecida por Satanás e Diabo, que na verdade é Terron, o Deus desse século, descrito segundo Coríntios 4:4, que cegou entendimentos incrédulos. Ele cegou os entendimentos a tão ponto que ele engana as pessoas, se passando pelo verdadeiro Deus que é Yahweh. Tá certo? Então, assim, aí Silas Malafaia falou, deixa eu botar aqui de novo, amados, que eu esqueci o que ele, qual foi o Salmo, acho que é 42, né? Vamos ver. Abre a sua Bíblia no Salmo 42, versículo 1 e 2. Isso, tá vendo? Eu esqueço, chega uma hora que eu esqueço. É impressionante. Salmo 42, 1 e 2. Vou nessa aqui porque é maior, tá, amada? A letra. A letra. 42. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas, vamos ler aqui. Minhas lágrimas têm sido... Veja, aqui ele está falando a minha alma anseia. Mas a alma que ele está falando é o quê? É a alma, ele anseia. Tá certo? Mas anseia por qual Deus que o Davi está falando aqui? Porque Davi, ele também serviu ao Deus das trevas. Ele viu o Deus das trevas, como a gente viu, a gente já leu em Salmos 18. Ele descrevendo o Deus dele, porque ninguém viu a Yahweh, somente o Filho. Somente Yahushua viu a Yahweh. Tá certo? Então, Yahweh é Espírito. E Davi, ele já chegou a descrever o Deus que ele viu, no Salmos 18. Então, o que acontece? Quando ele fala aqui, a minha alma tem sede... Quando ele fala minha alma, ele está falando dele, o ser alma. Mas será que ele está falando do espírito? Porque a alma, amados, não é o espírito. Nós, alma, nós ansiamos por Yahweh, pelo Deus verdadeiro. Todos anseiam por Yahweh. Só que as pessoas estão presas na religião porque anseiam pelo verdadeiro Deus, mas estão adorando o falso Deus, Terron, pensando que é o verdadeiro. Por quê? Porque a alma anseia. Mas nesses lugares de pedra, nesses templos, nessas religiões, a alma que está cheia desse falso espírito, e não o espírito que está enchendo o nosso entendimento. Tá certo? É isso que nós temos que entender.
Então vamos ver aqui de qual Deus o Davi está falando aqui, porque aqui ele está falando da alma, que a alma dele anseia. Beleza, nossa alma realmente anseia, mas a gente tem que entender que nós, alma, não somos espírito. Nós somos almas, tá? Revestido por esse corpo aqui, porque nós andamos neste corpo, então esse corpo, ele como se fosse a nossa morada da nossa alma, e o espírito, ele dá o fôlego de vida a nós, tá certo? O espírito de Arro está em nós, nos dando fôlego de vida, e esse espírito volta para o Pai quando a gente morre. Quando o corpo morre, a alma vai aguardar o julgamento, não é isso? E o espírito volta para o Pai. Mas aquele que está no entendimento do espírito tem o espírito do Pai. Então não tem só o sopro de vida que o Pai nos dá, que é o espírito dele, fôlego de vida, mas tem também o espírito do Pai habita em nós, no nosso entendimento, na nossa glândula pineal, tá certo? No nosso cérebro, que tem uma parte no cérebro, vocês podem pesquisar, que é a glândula pineal. Essa glândula pineal que está inativa, que é o subconsciente, né? Que está inativo, né? No sistema, eles conseguiram inativar, né? O que acontece, amados? O Silas Malafaia sabe disso muito bem, é por isso que ele trabalha o emocional das pessoas, para as pessoas não se ligarem nisso, tá? Eu não fiz psicologia, mas o Espírito do Pai nos mostra as coisas, nos revela a verdade. E o irmão Edinho, ele mostrou isso numa das lives dele, né? Que o nosso cérebro, ele é dividido em 3 partes, tá? Ele é dividido em consciente e subconsciente, não, consciente, subconsciente e inconsciente, né? Eu acho que é uma coisa assim, ou outra dividida, eu acho que é assim, inconsciente, subconsciente e inconsciente, tá? O consciente, ele é levado pelas palavras, tá certo? Então quando a gente ouve alguém falar, né? Por exemplo, se eu falar para vocês, casa, vocês vão pensar numa casa. Vocês não vão pensar assim em uma casa assim. Eu tô falando casa, vocês vão pensar em uma casa, vocês vão idealizar uma casa de vocês aí, tá? Se eu falar uma casa verde, vocês vão pensar numa casa verde. Então isso aí tá gerando a imagem, tá certo? Então essa imagem é o subconsciente. Mas por que o subconsciente gerou essa imagem? Porque o inconsciente já tem uma imagem arquivada de uma casa verde. Mas se eu falar para vocês casa, vocês também vão gerar a imagem de uma casa, mas vocês podem pensar numa casa verde, numa casa rosa, numa casa azul, porque eu não falei a cor, tá certo? Então o que acontece? Quando esses líderes religiosos eles falam uma pregação, já está ali na glândula pineal, que é no inconsciente, a imagem gerada do que eles querem falar. Então as pessoas vão associar no que já está gerado, no que o sistema gerou, em cima daquilo, tá? Por exemplo, olha, nós temos que ir à igreja. Então, o inconsciente, o subconsciente já está com a imagem gerada de um templo físico, de uma igreja. Então, normalmente você vai associar essa palavra como a igreja que você vai, né? Que o sistema botou assim, tá certo? Então, o que acontece? Você já vai levar a imagem a pensar nesse sistema, nessa igreja que você vai, que o evangélico vai, que o católico vai, tá certo? Mas quando a gente lê na Escritura e a gente entende que nós somos o templo do Espírito, então a gente lê, nós somos o templo. Então o que acontece? O inconsciente, o subconsciente, ele vai gerar uma nova imagem, porque o próprio Espírito traz essa imagem de você ser o templo, você entende que você é um templo, então essa imagem vai para o arquivo, que é o inconsciente,
Tá certo? Então essa imagem vai para esse arquivo, é uma nova imagem de você ser o templo e não ir mais a um templo físico. Então você já se vê como templo. Tá certo? Então o Sila Malafaia, ele não trabalha no espiritual da pessoa, ele trabalha no emocional. Então aqui, quando o Davi fala, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, como poderei entrar para apresentar-me a Deus? Ele aqui está dizendo sim, a alma dele. Mas a gente tem que saber qual Deus que Davi estava falando. Porque o Davi às vezes falava de Arro, mas às vezes Davi falava de Terrom. Tá certo? Porque ele também foi enganado. Ele foi enganado por esse Deus que engana todo mundo, como a gente viu em Apocalipse 12:9. Que ele engana todo mundo. E ele tem enganado desde o início, desde a criação. Ele que enganou Adão e Eva. E assim ele continuou enganando a todos. Tá certo? Ele continuou enganando. Tá certo? Então é isso que a gente tem que entender. Então vamos continuar aqui para ver. Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntaram o tempo todo, onde está o seu Deus? Ou seja, a lágrima dele é o quê? É a emoção dele que está na alma, porque esses sentimentos emotivos se encontram em nós, alma. Não é do espírito, mas é da alma, tá? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus. Essa casa de Deus aqui, amados, que Davi está falando, é a cidade de Jerusalém, porque não existia o templo de Salomão. Porque quando Salomão edificou o templo, Davi já tinha falecido. Tá certo? Então, quando falar a casa de Deus, está falando da cidade de Jerusalém. Só que para vocês verem como é que o sistema é tão malicioso, o sistema religioso, que quando a pessoa lê aqui a casa de Deus, a pessoa vai ligar a um templo físico. E normalmente o evangélico católico vão se ligar ao quê? Ao templo que eles vão. Por quê? Porque já está gravado isso no inconsciente, na imagem que é arquivada. E essa imagem que é arquivada traz no subconsciente essa imagem. Mas quando o Espírito que habita em nós, quando a gente decide ser o templo, a gente entende que nós somos o templo, e nós passamos a ser o templo, e andamos no único pastor que é Yahushua, no único caminho que é Yahushua, a gente lê agora aqui, sem a contaminação da religiosidade, da religião, a gente entende a casa de Deus como é a verdade, porque a casa de Deus que está falando aqui era a cidade de Jerusalém, como está escrito em Salmo 122, tá certo? Então vamos lá, que eu até vou ler para vocês, deixa eu até anotar aqui, amados, para não esquecer, Salmo 122 e Salmo 18, deixa eu anotar aqui, porque senão eu estou com esse problema sério de esquecer, Salmo 122 e 18, porque aí eu vou olhar aqui e não vou esquecer, tá certo? Então aqui, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Ou seja, a alma dele é quem? É o ser dele que está triste. O emocional dele, que está trazendo sentimentos de tristeza a ele. Tá certo? Por isso, de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas de Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Amados, eu estou lendo aqui como Deus, como está aqui, porque eu sinceramente não sei aqui qual é o Deus que Davi está fazendo esse salmo. Se é para Iarro ou se é para Terrom, tá? Porque teve salmos que Davi fez para Terrom também. Como a gente vai ler aqui no Salmo 18, tá? Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia, de noite. Esteja comigo a sua canção, a minha oração ao Deus que me dá a vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim?
Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Veja, ele sente até dor nos ossos, agonia, tá? Mortal, quando os adversários dele zombam dele. Veja, isso aí é sentimento da alma, não é do espírito. Porque quando a pessoa está no espírito, ela não tem mais esse sentimento de que, os meus inimigos não, por quê? Porque Yahushua disse para nós orarmos para aqueles que nos perseguem, até os apóstolos falou isso. Orai pelos seus inimigos, orai pelos que vos perseguem. Abençoai os que vos amaldiçoem, abençoai, não amaldiçoeis. Não desejeis mal ao teu próximo, tá certo? Então aqui, Davi está se sentindo mal por quê? Porque ele está no emocional e não no espírito, tá certo? Vamos lá. Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Tá certo? Então ele está falando para a alma dele, para o emocional dele. Tá certo? Então agora vamos ler aqui o Salmo 122 primeiro. Salmos 122. Eu agora estou fazendo assim, amados, anotando para não esquecer mais. Deixa eu até anotar aqui Apocalipse 12:9, né? Porque eu vou fazer isso a maioria dos vídeos que eu fizer, eu sempre vou colocar Apocalipse 12:9 para que as pessoas possam se ligar de que esse Deus engana todo mundo, tá certo? Então vamos lá, sobre a casa do Senhor. Veja, o que era a casa do Senhor antigamente, porque quando o evangélico lê isso, vai mesmo lendo que se trata de Jerusalém, o evangélico e o católico vão ligar um templo que eles vão, um templo físico. E na verdade não é isso que se trata. Veja, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Então a casa do Senhor é Jerusalém, até porque Salomão foi filho de Davi, e Salomão que edificou o templo, que não é nem de Yarro, porque Yarro nunca pediu para fazer templo nenhum, como a gente já leu. E era templo de Salomão, ele mesmo botou templo de Salomão. Por quê? Porque o templo não era de Yarro, era de Salomão, que Salomão edificou para Terron, Deus das trevas, como a gente já viu em 2 Crônicas 6, né? Em 2 Crônicas 6 diz, o Senhor me disse que habitaria nas trevas, para isto eu fiz esta casa para a sua eterna habitação. Tá certo? Ou eu fiz este templo para a sua eterna habitação. Então, desde Salomão, esse templo foi feito para o Deus Terron, Deus das trevas, porque o Altíssimo não habita e nunca habitou em templos feitos por mãos humanas. Tá certo? Então vamos lá. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos direi, paz seja com você. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Certo? Então aqui vocês vejam que essa casa do Senhor se trata da cidade de Jerusalém. E vamos ver aqui o Salmo 18, para a gente ver qual o Deus que Davi estava louvando aqui. Por isso que eu não leio Yarro nos Salmos de Davi, porque eu não sei qual é o Deus que ele está louvando, porque ele pode estar louvando tanto a Yarro quanto a Terron. Tá certo? Porque Davi foi enganado, como a gente viu aqui, que esse Deus, é precipitado, o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo Satanás, que engana todo mundo, tá? Aquele que engana todo o mundo. Então, ele também enganou Davi, se passando pelo Deus verdadeiro, tá certo? Então, vamos lá. Eu te amo, ó Senhor, força minha.
O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Olha, eu cantava essa música, gente, na igreja eu cantava. Eu te amo, ó Senhor, força minha. É o meu libertador, eu até esquecia. Louvado seja Yahweh, que eu esqueci, gente. Eu me lembro do ritmo, mas não me lembro mais da letra, porque esse salmo está exaltando ao Deus Terron, o Deus falso. Vamos ver. Quando eu li isso, gente, que eu entendi, eu fiquei horrorizada. Eu fiquei, que isso? Eu fiquei, gente, chocada. Vamos lá. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas de Sheol me envolveram, e laços da morte me alcançaram. Na minha aflição, clamei ao Senhor. Na minha aflição, clamei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Veja, do seu templo. Engraçado que não existia ainda o templo. Mas ele já estava falando do templo. Por quê? Porque Terron que habita nos templos de pedra, não Yahweh. Então, do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. A terra tremeu e agitou-se, os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram porque ele se irou. Veja, ele se irou, esse Deus Terron, ele se ira. Yahweh, ele é amor, ele não tem como se irar. Tá certo? Então vocês vejam aqui. Agora olha aqui o Deus que ele descreve, porque a escritura diz que ninguém viu a Yahweh, porque Yahweh é espírito, ninguém viu a Yahweh, somente o filho. Somente o filho viu o pai. Tá certo? Mas ninguém viu, e o filho que veio revelar o pai. Então, aqui o Davi está descrevendo o Deus que ele viu. Olha, estremeceram porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça. Da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Vejam, o que é isso aqui, amado? Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Aqui ele está descrevendo quem? Terron, o dragão, o Deus desse século. Aqui, o enorme dragão foi lançado fora do céu. Não é o dragão, amados, vejam bem, não é o dragão que solta fumaça pelas narinas e sai fogo pela boca. Vocês vejam bem, o Deus que Davi está descrevendo, é por isso que quando eu leio os Salmos de Davi, eu não leio mais Yahweh, porque eu não sei se Davi está louvando a Yahweh ou a Terron. Eu prefiro ler Deus. Tá certo? Então vocês vejam bem. Das suas narinas, olha aqui, ó, o dragão, aqui está dizendo, ó. Aqui está, ó. Dragão, 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 que engana todo mundo. Tá certo? Então, esse dragão, Davi estava louvando a esse dragão que ele viu realmente. Ele viu esse Deus. Ele pensou que era Yahweh. Ele estava enganado, ele foi enganado. Tá certo? É isso que a gente tem que entender. Ele estava enganado. Tinha hora que ele louvava Yahweh, tinha hora que ele louvava Terron, pensando que era Yahweh. Então aqui, ele estava louvando a Terron e mostrando quem ele viu, porque ele viu Terron, ele viu. Mas a Yahweh, ninguém nunca viu, somente o filho viu o pai e revelou o pai, somente o filho veio revelar o pai. Tá certo? Somente Yahushua viu o Yahweh e veio revelar Yahweh. Tá certo? É isso que a gente tem que entender. Então vamos lá. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sobre seus pés. Vejam, nuvens escuras, escuridão, se trata de Terron, não se trata de Yahweh, tá certo? Aqui, deixa eu ver aqui, ó, nuvens escuras, vamos, aqui, ó, isso, vou deixar aqui mesmo, porque aqui tá falando, veja bem,
Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sobre seus pés. Iarro, ele é luz e nele não há treva nenhuma. Tá certo? Como a gente já leu ontem. Então, se Iarro, ele fosse nas trevas, na escuridão, na hora não seria mais escuridão, seria luz. Por quê? Porque Iarro é luz e nele não há treva nenhuma. Mas esse Deus que Davi está descrevendo, que é Terrom, que é o dragão, ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sobre seus pés. Por quê? Porque ele estava na escuridão. Porque ele é o Deus das sombras, ele é o Deus das trevas, ele é o Deus da escuridão. Tá certo? Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo. Vejam, fez das trevas o seu esconderijo. Das escuras nuvens, cheias de água, o abrigo que o envolvia. Ou seja, ele estava nas trevas. Por quê? Porque ele é trevas e ele precisa das trevas. Porque ele é treva, então ele necessita de estar nas trevas. Tá certo? Então, fez das trevas seu esconderijo, das escuras nuvens, cheias de água, o abrigo que envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios. Quando os céus trovejou o Senhor, quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo. Aqui o Altíssimo, ele está falando que é o Altíssimo, esse Deus das trevas. Tá certo? Atirou suas flechas e dispensou os inimigos. Com seus raios os derrotou. Veja, quem derrotou os inimigos? Esse Deus Terrom, porque ele que é o Deus morte, ele que gosta de matar. E nessa época, ele matava. Por quê? Porque Yahushua ainda não tinha vindo desse corpo temporal e não tinha morrido. Porque Yahushua derrotou Terrom no madeiro. Ele derrotou como? Ele derrotou a morte. Derrotou a morte, limitando a ela não podia mais matar, mas nessa época Terrom matava, ele mesmo matava, tá certo? Por quê? Porque Yahushua ainda não tinha vindo em carne para habitar entre nós em carne e revelar o Pai a toda a humanidade, revelar o Pai, tá certo? Porque ele que veio revelar o Pai. E depois ele morreu por toda a humanidade e no madeiro ele derrotou Terrom. Ele derrotou ele como? Ele não derrotou assim totalmente, porque ele vai ser destruído, né? Ele vai ser lançado, como a gente viu, né? Em Apocalipse 12:9, que será lançado o dragão, como está aqui, veja. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele seus anjos, né? Foi atirado para a terra. Mas ele também será lançado no lago de fogo, tá certo? Tem outra versão que fala isso. Tem outro que fala, aqui está falando que foi precipitado na terra, né? Mas só que esse aqui está falando do que aconteceu, que ele foi atirado na terra. E é por isso que ele engana todo mundo, porque ele foi atirado na terra. E assim ele engana todo mundo. Só que tem outra parte de Apocalipse que fala que ele será jogado no lago de fogo e enxofre. Será jogado, ele que é a morte, está falando da morte, né? E seguirá ele o inferno, porque o inferno será a morte, que é Terrom, que ele é conhecido também por morte, que está escrito como morte, que até morte está em letra maiúscula, o M, né? Porque ele também é a morte. E ele será jogado junto com o inferno no lago de fogo. Tá dizendo isso em Apocalipse, tá certo? Só que essa morte, ele é a morte, mas só que Yahushua no madeiro limitou ele. Ele é a morte, mas ele não tem o poder de nos matar, tá certo? Ele não tem poder de matar, mas ele pode enganar o homem e fazer com que o homem mate o outro homem, porque o homem pode matar o seu próximo. Mas só que Terrom, ele seduz a pessoa, tá? Ele tenta a pessoa para a pessoa cometer esse ato de matar o próximo. Isso ele pode fazer, mas ele não pode mais matar. Mas ele pode enganar a pessoa para a pessoa matar o próximo.
Isso ele pode fazer. Quer ver? Deixa eu ver aqui onde é que está escrito aqui o que eu tô falando para vocês, porque aqui está falando que ele foi precipitado à terra. Beleza, é verdade. Mas aqui também está falando, esse será lançado, deixa eu ver aqui, ó. Então aí que está em Apocalipse. Pera aí. Será lançado no lago de fogo a morte e seguirá o inferno. Que o inferno, amado, também está no maiúsculo, que o inferno não é um lugar, o inferno é um ser, que ele será também lançado no lago de fogo, tá certo? Vamos ver aqui onde é que está escrito, que está em Apocalipse isso. Apocalipse 20. Cadê? Ó, Apocalipse 20:14. Vamos ler daqui, né, mesmo, né? Só pra gente ver aqui, ó. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele haviam. E um por um. Ai, gente, deixa eu ler por aqui mesmo, sabe por quê? Vamos ver aqui, Apocalipse 20:14. Ó, Apocalipse 20:14. Esse vídeo também eu tô vendo que vai ficar bastante partes, porque eu não tenho problema nenhum, amados, de mostrar tudo para vocês com detalhe, com clareza, para que a pessoa venha entender. Engraçado que aqui a morte aqui já está no minúsculo. Ah? A morte já está no minúsculo, ó. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Então a morte e o inferno, aqui já tá, ó. Então a morte e o mundo dos mortos. Olha, aqui já tá assim, é por isso que a gente tem que sempre pesquisar versões. Mas tem Bíblias físicas, que a morte está com letra maiúscula. Tá? Porque ele é a morte, Terron é a morte. Aqui, ó. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Ó, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Só que tem Bíblias aqui, deixa eu ver aqui a minha aqui física, só para mostrar aqui para vocês, porque a morte aqui e o inferno estão com letra maiúscula. Só que eles estão mexendo, amado, nas Bíblias, na Bíblia online, para a pessoa não se ligar disso. Por quê? Porque a gente está trazendo à tona de que o inferno também é um ser. O inferno não é o inferno não é um lugar, mas é um ser. Tá certo? Só que nas Bíblias físicas, vocês podem ler Apocalipse 20:14. Deixa eu ver. 20:14. Aqui também tá no minúsculo, amados. Tá em minúsculo. Aqui também tá em minúsculo. Bom, mas enfim, mas vocês podem pesquisar em outras versões, porque eu já vi em versões, eu tenho certeza, amados. Eu já vi versões com... Deixa eu ver essa aqui. João Ferreira de Almeida, 1948. Vamos ver essa, né? Vamos deixar essa aqui, Apocalipse. Não tem problema nenhum de mostrar isso para vocês, porque tem versões que está assim, em maiúsculo. 20:14, né? Apocalipse 20. Vamos ver. Aqui também tá. Tá em minúsculo. É impressionante, cara. Impressionante como é que eles fazem. Vamos ver aqui na Bíblia Viva. Viva? Ah! Louvado seja Yahweh. Tá vendo como é que são as coisas, amado? Aqui, ó. E a morte está no maiúsculo. E o inferno foram jogados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Veja. Por quê? Porque a morte é esse deus dragão, Terron. Tá certo? É o deus falso, a morte. Tá?
Então, vocês vejam bem, tá? Então, aqui, ó. Então, o que eu estava falando, né? Que com seus raios os derrotou, porque Terron, esse deus morte, ele podia matar. E ele atirou suas flechas e dispersou os inimigos, com seus raios os derrotou. O fundo do mar apareceu, os fundamentos da terra foram expostos pela sua repreensão, ó Senhor, com o forte sopro das suas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas. Livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos recompensou-me. Que pureza que Davi matou tanta gente, né? Pois segui os caminhos do Senhor, não agi como ímpio, afastando-me do meu Deus. Todas as suas ordenanças estão diante de mim, não me desviei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de praticar o mal. Mas ele matava tanta gente? O Senhor me recompensou conforme a minha justiça. Olha, conforme a minha justiça, a justiça de Davi, tá? Conforme a pureza das minhas mãos diante dos meus olhos. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas ao perverso reages à altura. Ó, veja, esse é o Deus Terron. Ele está aqui engrandecendo a Terron, porque Terron derrotou os inimigos dele. Tá certo? É isso que está falando. Então aqui, ó, ao perverso reage à altura. Ou seja, Yahweh, ele é fiel com todos. Ele age de amor, com amor por todos. Por quê? Porque ele é amor. Então ele é amor com todos, tanto com o perverso quanto com o que não é perverso. Ele age da mesma forma, tá? Só que ele é justo e justificador. Como assim? Ele, como eu estava explicando ontem, ele é justo porque ele enviou o Filho dele para morrer por nós, para nos dar a vida eterna. Mas aquele que crê no Filho, o Pai justifica. Tá certo? Então nós somos justificados pela fé em Yahushua. Mas aquele que não crê já está condenado. Mas não é porque Yahweh condena, é porque nós nos condenamos através da escolha de não crer em Yahushua, de não crer no Filho. Tá certo? Então, Yahweh, ele não reage com perversidade com os perversos. Ele age de amor com todos. Então, esse Deus aqui, tá? Esse é Terron. Olha, o puro te revela puro, mas com o perverso reage à altura. Salva os que são humildes, mas humilha os de olhos altivos. Tá certo? E Yahweh não faz isso. Tá certo? Ele é amoroso com todos. Só que depende da escolha da pessoa. Se a pessoa escolher a verdade, Yahweh vai justificar. Porque Yahushua é a verdade. Se a pessoa escolher a mentira, ela própria já está se condenando porque escolheu a mentira. Não é Yahweh que condena. É a escolha da pessoa que condena. É a pessoa que se condena através da escolha. Tá certo? Então, tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Tá? Com o teu auxílio, posso atacar uma tropa. Com o meu Deus, posso transpor muralhas. Olha, posso atacar. Ou seja, posso matar. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna meus pés ágeis como a da corça, sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Veja, para a batalha, para matar. Então vocês vejam que este não é Yahweh. E olha que tem até músicas de louvor nas igrejas, cantando louvores, né? 2 músicas aqui a gente já viu, né? Que canta nas igrejas.
Ele louvando a quem é esse Deus que Davi estava exaltando, que Davi aqui estava exaltando Terrom, porque Terrom estava dando vitória a ele nas batalhas, matando muitas pessoas. Como mesmo dizia, né, o povo falando, Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Veja isso. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória. Tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Veja, deixaste livre o meu caminho, para que não se fossem os meus tornozelos. Persegui os meus inimigos e os alcancei. E não voltei enquanto não foram destruídos. Quem é esse Deus, amados? Eu senti de ler esse salmo todo para vocês. Ó, persegui os inimigos e os alcancei. Tem uma música na igreja de Pedra que canta esse louvor. Louvor para quem? Vocês vejam bem o Deus que Davi está exaltando aqui. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei enquanto não foram destruídos, ou seja, enquanto eu não matei todos. Tá? E Arro, ele diz que nós não temos que matar, ele é amor. Então vocês vejam o Deus que Davi estava exaltando aqui. E enganado, tá, amado? Porque ele estava enganado. Ele estava pensando que se tratava de Arro. Tá? Massacrei-os e não puderam levantar-se. Jazem debaixo dos meus pés, ou seja, estão mortos. Debaixo dos pés de Davi. Deste-me força para o combate. Subjugaste os que se rebelaram contra mim. Vocês vejam, vingança. Puseste, por isso que nesse salmo de Davi, que o Silas Malafaia estava lendo, Salmo de Davi 42, 1 e 2, ele estava exaltando a alma e não o espírito. Tá certo? E é por isso que eu não li Iarro, porque eu não sabia qual é o Deus que Davi estava exaltando. Mas você estava vendo que ele estava falando do emocional dele, da alma, e não do espírito. Tá certo? Puseste os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. Olha isso, exterminei os que me odiavam. Ele matou. Vocês vejam bem. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi a pó, pó que o vento leva. Pisei-os como a lama das ruas. Tu me livraste de um povo em revolta, fizeste-me o cabeça de nações, um povo que não conheci, sujeita-se a mim. Veja bem, amados, o Deus que Davi está exaltando. Ele está aqui louvando esse Deus porque ele derrotou, ele matou os inimigos dele. Tá certo? E por isso que o sistema fala, Davi é um homem segundo o coração de Deus. Verdade? Verdade. Mas qual Deus que Davi é segundo o coração? Desse Terrom, porque Davi matou muita gente. Ele não tinha piedade. Ele não tinha piedade nem dos bebês, nem de mulheres grávidas. Ele passava a navalha em todos. Entendeu? Exterminava todos. Então aqui, ó. Tu me livraste de um povo em revolta, fizeste-me o cabeça de nações, um povo que não conheci, sujeita-se a mim. Assim que me ouvem, me obedecem. São estrangeiros que se submetem a mim. Olha só, obedecem a Davi por medo, amados. Por medo. Tá certo? E Davi, ele está se engrandecendo a Terrom, Deus das trevas, por isso. Porque as pessoas se submetem a ele, pessoas que ele não conhece, submetem a ele porque por medo. Tá? Todos eles perderam a coragem, tremendo, saem das suas fortalezas. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus, o meu Salvador. Bendita seja a minha rocha. Olha isso, gente, que absurdo. Louvando, esses tempos louvam ao Deus Terrom. Exaltado seja a minha rocha. A tua habitação, não sei o quê. Você vê, olha, louvado seja algo que eu esqueci até essas músicas, gente. Para vocês vejam bem.
Então aqui, este é o Deus em quem meu favor executa vingança. Olha isso, em quem meu favor executa vingança, e não vinga ninguém. Que a mim sujeita nações. E ele está se exaltando por isso, louvando esse Deus por isso, gente. Tu me livraste dos meus inimigos, sim, fizeste-me triunfar sobre os meus agressores, e de homens violentos me libertaste. Por isso eu te louvarei entre as nações, ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei, é bondoso com o seu ungido, com Davi e com os descendentes para sempre. Vocês vejam que salmo é esse, certo? Então aqui, amados, eu vou colocar aqui só uma parte aqui da pregação do Silas Malafaia e vou encerrar essa parte, só para ver o que ele vai falar nesse Salmo 42, 1 e 2. É o primeiro texto que eu vou ler. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Jeremias capítulo 29, versículo 13. Aí, amados, eu vou deixar o Jeremias 29, 13. Jeremias 29. Eu estou até anotando aqui para não esquecer, amados, porque é impressionante, né? E para o vídeo não ficar tão longo, né? Porque já está com já tá indo para 57 minutos, né? E vou dar continuidade, que a gente vai ler Jeremias 29 para ver do que se trata, tá certo? Eu não sei quantos vídeos vão durar vai ter, quantas partes vai ter esse vídeo dele, né? Mas vai ser um trabalho onde eu creio que a Yahushua vai tirar muitos do engano da religião. Então, que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos e sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.